Olá, meu povo, o podcast está no ar mais uma vez. Nós que fazemos o SEDAP estamos felizes por estar chegando em sua casa através do YouTube do SEDAP Pesqueira. Nós vivenciamos, alguns meses atrás, o processo de escolha dos conselheiros tutelares. E aí, durante os meses de setembro e outubro, nós tivemos edições especiais, das quais foram entrevistados os respectivos candidatos ao Conselho Tutelar. Esse processo já passou, já houve a eleição, os candidatos foram eleitos. Nós agradecemos à população que foi votar e também enfatizamos o nosso desejo de que o Conselho Tutelar faça um trabalho bacana aí em prol da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes aqui do município de Pesqueira. Mas que bom tê-los conosco. Hoje, em nosso podcast, nós vamos discutir sobre os desafios, lutas e avanços das comunidades quilombolas e a defesa dos direitos das pessoas negras. Então, é um tema de muita relevância que a gente vai discutir com pessoas que entendem do assunto. E, para isso, o SEDAP convidou elas. Uma hoje está conosco fazendo parte da equipe SEDAP, ela vai se apresentar já já. As outras duas são acompanhadas, né, pelo SEDAP, através da sua respectiva associação, e já desejo boas-vindas a cada uma de vocês. Fiquem à vontade para se apresentar, começando por Elaine, nossa integrante aqui da equipe SEDAP. Sejam bem-vindas. Obrigada, Felipe. Obrigada a todos, todas. Então, eu estou muito feliz de fazer parte, né? A gente que está do outro lado vendo, a gente não tem noção de estar aqui, mas é muito importante para a gente, principalmente enquanto mulheres, negras, mulheres de territórios. Então, eu sou Elaine Lima, sou uma mulher preta, sou quilombola, lá do território da cidade de Belo Jardim. E sou mãe, né? E estou aqui para que a gente possa bater um papo legal sobre essa história aí que a gente precisa estar o tempo todo construindo, desconstruindo, e é sobre isso. Bom ter você aqui. Olá, meu nome é Fernanda, eu estou presidente na Associação Comunitária Quilombola Mundo Novo. Sou mulher negra, sou mãe, né? Sou representante de comunidade. Dizer que é um prazer, né, estar aqui com vocês, com a minha amiga, né, de luta, com todos vocês. Muito obrigada, espero que a gente conduza esse papo, né, da melhor forma. Mundo Novo fica em Buíque, Pernambuco. Buíque. Que bom ter você aqui. Olá a todos, né? Meu nome é Amanda, né? Estou como secretária da Associação Quilombola Mundo Novo, né? No sítio Mundo Novo Buíque, né? É um prazer estar aqui com todos, né? E é isso, que essa discussão, que essa conversa seja muito proveitosa e é um prazer, é um verdadeiro prazer. Gente, em outro momento, nós trazíamos aqui nessa mesma mesa representações de comunidades de povos indígenas. E nós falávamos sobre a questão do marco temporal. Isso não deixa também ter impacto dentro dos territórios quilombolas. Como esse mês de novembro a gente vivencia a data do 20 de novembro e aí Dia da Consciência Negra, o SEDAP não pode deixar de fora debates como o debate do direito, das políticas públicas, para todos os povos, indígenas, quilombolas, mulheres, comunidades LGBTQIA+. Então, a gente está sempre nesses debates. E é por isso que essas pessoas estão aqui hoje, essas mulheres estão aqui hoje, para que a gente possa falar sobre isso. E a gente vai começar esse nosso diálogo se localizando em tempo e espaço, porque a gente está em pleno século XXI, Elaine. Mas, assim, a gente ainda está pautando discussões acerca de raça, de respeito aos direitos, a esses direitos humanos em relação às pessoas negras. Por quê? Por que é tão necessário, né? Depois de tantos anos, do período que nós vivenciamos no Brasil de escravidão, por que hoje, em pleno século XXI, é importante a gente continuar discutindo essa pauta?
Primeiro eu quero pedir permissão aos encantados por iniciar uma conversa que é sobre mim hoje, mas é sobre tantas outras pessoas que me permitiram estar aqui hoje. E estou muito feliz por compartilhar esse momento com minhas irmãs, né, de quilombolas. Isso é muito bom, Felipe. Isso é muito positivo para a gente, né, e para o podcast, né? Isso nos une também. É sobre nos aproximarmos. E a gente começa pelo conceito de raça, né? E aí a única raça que a gente compreende a raça humana. Mas aí, quando a gente parte para a classificação de povos, a única raça que é colocada de forma errônea é a raça do povo negro, né? E a gente discute sobre animais, né? Então, não está relacionado à pessoa humana, está relacionado a animais. A gente não escuta a raça branca, a gente escuta a raça preta. Então, isso já é uma forma da gente começar desconstruindo algumas coisas por aqui, que é sobre essa relação de raça. Nós somos seres humanos e a gente pauta hoje sobre esse lugar de ser humano. A gente precisa, acho que, para a gente começar a construir alguma coisa nessa sociedade, que vem de uma desconstrução a partir né, dessa raça humana que denomina os portugueses, que nos coloca nessa condição, acho que a gente tem que começar logo a desconstruir essa relação de raça. Então, a gente precisa estar aqui conversando sobre isso, falar sobre isso, que é uma coisa que a gente estava conversando sobre e como seria importante a gente estar aqui falando sobre a diversidade que tem dentro do nosso território das manifestações culturais a partir desses corpos, né? A gente gostaria de estar fazendo isso, mas a gente também fica muito feliz quando a gente tem esse espaço onde a gente pode estar desconstruindo isso e construindo também outras mentalidades, outras pautas, outros significados para o que de fato somos nós, sabe? Então, a gente precisa estar dizendo aqui para as pessoas que a gente também somos seres humanos e que a gente também quer ter direito, né? O fato da gente estar onde a sociedade nos coloca numa margem, onde a gente não compreende que é uma margem, a gente compreende nosso território, a gente compreende as nossas culturas, a gente compreende nossas formas de viver e conduzir nossa vida. Isso não quer dizer que a gente não esteja não seja seres humanos, né? Ao ponto de não ser capaz. Então, acho que é meio por aí. E aí, Fernanda, por que assim é tão importante, né, que a gente esteja aqui? Elaine traz uma reflexão muito importante acerca dessa compreensão de fato as pessoas elas meio que criaram um estereótipo, né, de raça, né, fazendo uma segregação de pessoas. Por que é importante hoje a gente estar discutindo essa pauta? Bom, assim, é muito importante essa questão, porque a gente, como a Elaine falou, né, a gente sempre tem que estar ali lembrando, né, para as pessoas, eh, impondo, a todo momento, porque é uma luta, é uma batalha, na verdade, diária, diária. Então, se a gente não discute, fica do mesmo jeito, entendeu? Então, por isso que não pode desistir, porque é uma luta, né, que ainda não foi vencida, né? E é através dessas pessoas através de pessoas como nós, né, que nesse momento que a gente está vivenciando hoje, é de extrema importância, né? Então, acho assim que tudo que a gente sabe, se a gente hoje compreende, né, o nosso lugar, a gente tem que fazer com que outras pessoas também se enxerguem, né, se empodere, saiba reagir, né, a certas situações. Até porque, né, Amanda, tem muitas pessoas que não têm essas oportunidades que vocês têm dentro dos territórios de vocês, de Sim, estar em uma associação, de estar também em um coletivo, de fazer parte de movimentos, de estar discutindo essas relações de força que muitas vezes é imposta por quem está de fora. Não é verdade? Então, como é que tu vê isso, dessa importância de um coletivo estar lutando por esses direitos? Sim, Felipe, é verdade, é verdade. A gente é uma luta, né? Como a Elaine disse, é desconstruir, né, alguns hábitos, alguns pensamentos, sentimentos que a gente traz,
né, dos nossos antepassados, que é, às vezes, esse sentimento de inferioridade, né, de não se sentir capaz, não se sentir parte do processo, né? Porque, assim, esse é um processo que eu creio que, assim, levará muito tempo ainda, mesmo diante de todas as facilidades que temos hoje, ainda levará um tempo para que as pessoas, de fato, se reconheçam, né? Se conheçam, que isso é muito importante, né? A importância de a gente nos reconhecer, né? Na sociedade, né? Para que esses paradigmas não nos atinjam tanto. Então, assim, a ideia de que essa luta seja recorrente é para isso, né? Para a libertação do nosso povo, né? E libertar no sentido de libertar a mente, né? Da gente se reconhecer e dizer que a nossa cultura, que a nossa forma de viver, que a nossa musicalidade, que a nossa espiritualidade, que ela é algo nosso, que nós temos que reconhecer e viver e passar para os outros, né? E dizer que, assim, por sermos, né, descendentes quilombola, por termos essa bagagem, né, dos nossos ancestrais, isso é importante que a gente leve para as futuras gerações, né? Que é importante você conhecer o passado, né? Vivenciar o futuro, o presente e planejar o futuro dentro disso, né? Para que a nossa história, a nossa cultura, ela só cresça, né? Então, é isso, é a gente continuar lutando, né? Não é um caminho fácil, mas é muito, assim, esclarecedor e ótimo de fazer, de viver. Eu tenho eh, uma questão a perguntar, dando continuidade a isso que você fala, Elaine. O que é importante nesse sentido não perder de vista em relação ao que foi conquistado até hoje? Vocês iniciaram trazendo um reforço, uma fala sobre lembrar todos aqueles que vieram antes de nós. Então, o que a gente não pode perder de vista, né, nessa ancestralidade, nessa cultura e outros elementos? Felipe, eu acho que é muito importante a política pública. A gente está o tempo todo nesse espaço de discussão, discutindo sobre a importância da política pública, sobre a inclusão na educação, na saúde, olhando para o nosso povo e o que acarreta o nosso povo não ter e ter, né? Mas eu acho que o mais primordial que a gente não pode perder de vista é a gente estar junto, de alguma forma. É a gente, de fato, vivenciar essa ancestralidade. Porque se a gente tiver com os pés no chão, entendendo o processo diante de nós, para que pudéssemos estar aqui hoje, eu acho que vai fazer todo sentido. Todo momento que eu me perco na minha caminhada, eu vou buscar sabedoria. Então, eu acho que firmar essa ancestralidade e se reconhecer no processo é se aquilombar todos os dias. Uhum. É se aquilombar primeiramente dentro de nós. É reconhecer quem passou por esse processo para que permitisse que a gente estivesse aqui hoje. É a gente dar importância às pessoas que cura, que cuida, sabe? E aí, se a gente partir desse princípio, a gente vai saber conduzir e lidar com os leões que tá todo o tempo querendo engolir, né? E a gente, na verdade, a gente vive fugindo do sistema o tempo todo. Que a gente foge do sistema, a gente entra dentro do sistema para modificar ele, fazendo entender aonde a gente está, como é que a gente vive. E a gente está modificando e a gente está construindo esse sistema o tempo todo, mas a gente não tem esse reconhecimento. Então a gente precisa voltar para trás. Mas atrás, nesse sentimento, nesse pensamento de pertença. Eu acho que se a gente partir disso e não perder de vista, eu acho que a gente consegue firmar nossos pés no chão, nossos pés nessa terra e a gente consegue, vai conseguir muita coisa, porque a gente separa. Na verdade, o sistema ele está dizendo o tempo todo que a gente precisa desconstruir, que desune a gente, né? Que não traz a gente para esse processo de união. A gente não tem um sistema que nos une, que nos aproxima. A gente está todo o tempo pautando sobre isso, trazendo sobre isso. Então, por que a gente precisa desse sistema para a gente fazer o que é nosso? A gente sabe onde o nosso povo está.
Nós sabemos quem somos. Então, isso a gente não pode perder de vista. E aí, Fernanda, nessa perspectiva, dentro dos espaços de território, tem sido de fato respeitado, né, os direitos dos povos quilombolas, em relação às políticas públicas, isso tem chegado de fato como tem que ser. É porque, por exemplo, a gente vê a questão da educação quilombola, né? Como é que isso tem chegado? A questão da saúde, a gente tem observado esse movimento como? Bom, eh, a nossa comunidade, né, a comunidade Mundo Novo, ela foi reconhecida, oficialmente, né, no dia 15 de agosto de 2018, certo? Eh, e até o momento, Felipe, a gente não tem acesso a políticas públicas que é nosso direito, certo? Eh, Saúde, a gente não tem uma educação específica, certo? Eh, tudo é muito distante, é uma dificuldade muito grande, né, por morar muito distante, né, da cidade de Buíque, por exemplo, certo? Então, assim, tudo que a gente conseguiu, né, até hoje são políticas públicas, são políticas passageiras, certo? Nada fixo, né? E a gente sabe que é uma luta, mas que é o nosso direito, né? Então, assim, eh, a educação, né, nas escolas, eh, na escola, né, da nossa comunidade ainda é como todas as outras, certo? Então é dessa forma que acontece. Então, mas assim, o movimento da própria comunidade para compreender, por exemplo, que a política pública ela é de direito, ela é de fato um direito da comunidade, das pessoas que a fazem. Como é esse movimento internamente para que essa compreensão ela aconteça e que não fique só no campo de compreender e acabou, mas que se lute por isso? Na nossa comunidade a gente trabalha, né, trazendo, né, informações para as pessoas. A gente se preocupa muito com a educação dos jovens. A gente está sempre trazendo, buscando, né, ferramentas que ajudem, né, o desenvolvimento, né, da comunidade. A gente sabe que a educação ela é o principal caminho, né, para isso. Então, eh, o autorreconhecimento, né, a gente sempre trabalha sobre essa questão que eu acho que é o começo de tudo, né, é a gente se reconhecer, né, como quilombola. Uhum. Então, isso é muito importante. Então, a gente segue nesse caminho, sempre de informar, de buscar, né, conhecimentos para que a gente siga, né, nesse caminho que não é fácil, né? Mas a gente segue em busca de novos conhecimentos. Agora, cada comunidade, eu acho que tem sua especificidade. Isso é natural. A gente sabe que são comunidades quilombolas, mas, por exemplo, Barro Branco e Quilombo Mundo Novo são duas realidades. Acho que em vários aspectos. E lá em Barro Branco, Elaine, como é que tem sido esse desafio da questão das políticas públicas? Há um diálogo, dá para dialogar, tem muita coisa ainda que precisa ser desconstruída, construída. Como é que vocês se organizam também? Felipe, eu acho que para todo esse processo, primeiro que a gente precisa estar sempre trazendo o início dessas relações, né? E aí eu precisei primeiro olhar para mim, porque quando a gente é escolhida, é um processo de escolha. Ancestralmente, a gente se reconhece nesse processo. Existe uma associação dentro dos nossos territórios, mas a gente não pode perder de vista o processo de escolha ancestral. Uhum. Por exemplo, eu não queria ser presidente de Barro Branco, né? E eu fui me deparar o tempo todo com isso, né? O tempo todo com esse.
E aí, quando eu me dei conta, eu ia fazer o que eu aprendi desde pequena dentro do território. Assim, a liderança, né? A se importar com o bem comum do território. E aí, quando eu vou me reconhecendo nesse processo de organização jurídica, eu vou também me reconhecendo. Acho que tudo entra no impasse da minha identidade. Quem sou eu nesse processo? E eu vou me refazendo a partir de uma coxa de retalho, das pessoas que vêm para a minha vida e vêm construindo, e aí não só tem a ancestralidade territorial, mas também tem as ancestralidades a partir do que o movimento proporciona. Eu tive várias pessoas na minha vida, né? Eu trago Nena Marinho como irmã de caminhada, mas eu tive muitas pessoas. Eu tive Beleza da Rosa, tive até as inexperiências da minha mãe recentemente, me fortalece para esse processo de reconhecimento. Então, eu precisei estar em alguns espaços de discussão política, social, para entender esse contexto de política pública e formação para meu povo dentro do território. Então, eu precisei me informar, eu precisei entender, eu precisei sair dentro desse território e voltar para entender esse contexto. Então, a gente faz, dentro dessas parcerias, né, o SEDAP entra como essa parceria lá em 2014, quando começa a se aproximar de Barro Branco, fazendo-se compreender essa afirmação também dentro do território, mas essa ancestralidade ela parte de nós, né? Então, eu precisei me juntar com os meus, me aproximar dos meus para entender. Barro Branco é uma comunidade de terceira geração, onde a gente não tem tantas pessoas mais crioutas dentro do território. E isso, de alguma forma, não facilita essa caminhada ancestral que a gente fala, mas nos fortalece quem está. A gente tem pessoas dentro do território que têm 60, 86 anos, né? Seu Duda Pichá, que ele gosta de ser chamado. E teve Beleza da Roça, tia Mica, né? Tem seu Antônio que benze, então através dessas pessoas. Então a gente faz essa se alimenta e vê como é que a gente pode estar trazendo isso junto. E aí onde a gente se aproxima dessa política pública, né, nesse processo de construção, e a gente traz essa formação para dentro do território, para essa compreensão de onde estamos e o que precisamos avançar dentro dessas políticas públicas na educação. Quando a gente fala da Lei 10.639, você falou no início, estamos em pleno século XXI. A Lei 10.639, ela é de 2003. A educação quilombola. Mas e que educação quilombola tem que ser específica? Porque é sobre nós. E nós precisamos falar sobre nós. E a gente também está nesse processo de construção dessa lei, Felipe, mas a gente não está lá muitas vezes pautando isso. O meu município, por exemplo, ele não implantou a Lei 10.639, porque não aceitou. E aí, como a irmã falou, a gente está num processo de luta diária para que essas políticas cheguem. Quando eu vou na saúde, eu preciso trazer a anemia falciforme, que é a acarretada de uma desumanização do nosso povo, do navio negreiro. A gente precisa trazer esse navio negreiro, que ele está perpetuando em alguns espaços, em algumas realidades. Quando a irmã fala da distância, não é para dizer que é ruim essa distância, não. É para dizer que o nosso lugar ele é lá. E que essa política pública ela precisa chegar lá, entende? Então, as pessoas que estão nesse espaço, e aí a gente é cobrado o tempo todo. E por que vocês mesmos não falam sobre isso? Mas quando a gente, nosso povo, nossa ancestralidade, ela rodeou o baobá, foi para esquecer sobre a nossa ancestralidade. Foi para que a gente não avançasse no processo. Então, a gente é escravizado para que isso aconteça e a gente ainda, no século XXI, a gente é exigido que essa política seja a partir de nós, entende? Então, é um processo de muita beleza quando a gente está dentro do nosso território, mas de muito sofrimento quando a gente sai para fora. Sabe? Quando as políticas públicas não é compreendida a partir da nossa filosofia de vida. Me parece muitas vezes que as chicoteadas só mudaram as ferramentas Só mudaram as de ferramentas. fazê-las, não é? Exato. Porque as pessoas negras, elas continuam muitas vezes recebendo as mesmas chicoteadas que foram impostas no período da colonização. Porque a todo momento querem, por exemplo, desconstruir, acabar com as comunidades tradicionais, os aquilomba, aquilombamentos, né? Uhum. E isso é muito nocivo. Como, por exemplo, a gente falou no início, a questão
da lei do marco temporal, que fere também diretamente comunidades de povos quilombolas. E aí, nesse sentido, Amanda, toda forma de discriminação, ela é um desrespeito à vida humana. O racismo, em decorrência da cor de pele, ele fere a dignidade da pessoa humana. E ele é real. E é presente nos comportamentos que desqualificam as pessoas em razão de sua cor. A pergunta que eu vou fazer não seria como conviver com isso, mas sim como, na prática, combater esse tipo de conduta e trabalhar efetivamente para diluir, para exterminar essas atitudes. Bom, Felipe, realmente, né, o racismo ele nos fere, né, há muito tempo, até porque às vezes ele está dentro de nós, né? É a forma voltando para o nosso reconhecimento, né? Porque eu acredito muito que as maiores correntes estão na nossa mente, né? E quando a gente não se reconhece, quando a gente não conhece a nossa história, quando a gente procura viver, né, numa sociedade que traz como, por exemplo, beleza, né? A gente fala do nosso cabelo, do cabelo afro, né? A beleza negra. Aí eles comparam muito, né, com outras belezas que existem, né? E aí a gente não se reconhecendo é onde o racismo, né, a intolerância, ela fere mais. Porque quando eu conheço o meu passado, quando eu conheço a história de mulheres pretas, mulheres negras e homens também que lutaram, né, para que a gente esteja aqui, né, que lutaram por esses direitos, quando eu conheço um pouco dessa história, quando eu conheço um pouco da história do meu lugar, como a Elaine disse, o nosso lugar de direito, né, dos meus ancestrais, da minha avó, do meu vizinho, né, da parteira do nosso lugar, do benzedor, né, da rezadeira. Então, quando eu conheço tudo isso, isso traz uma bagagem, né, e isso me empodera de uma forma de dizer que, assim, a opinião do outro ela importa porque vivemos numa sociedade, mas ela não me atinge tanto se eu tiver isso construído em mim, né? Essa autonomia de dizer que eu sou preta porque é dos meus ancestrais. Eu tenho que ter orgulho de tudo que foi vivido antes de mim, né? Do que nós estamos vivendo e do que ainda viveremos, que graças estamos fazendo parte desse processo. Então, assim, esse racismo, esse preconceito, a única forma que eu vejo, né, de ser combatido, né, de ser desconstruído, em primeiro lugar, eu acho que é a educação, porque a educação ela liberta. Quando você conhece, né, o seu espaço, quando você sabe o que você quer, quando você tem conhecimento, é libertador, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém tira de nós, né? Porque somos todos capazes, né? E infelizmente, né, o negro muitas vezes ele sempre se acha no lugar, não todos, mas muitos têm esse hábito, esse sentimento que vem também da nossa ancestralidade de nos sentir submissos, né? de nos colocar num lugar de submissão ao outro, sem falar na questão de cor de pele. Pela imposição que foi dada, pela né? Há imposição tanto tempo. que foi dada, porque muitas vezes a gente se acha incapaz, a gente se acha que não tem capacidade. E com a educação, quando você aprende, quando você conhece, você vai se empoderando, você vai conseguindo construir, né, uma identidade mais livre. Então, eu acho que esse é o caminho, né, que nós possamos trabalhar, né, e trilhar nessa perspectiva de que a educação nos territórios, o conhecimento, né, da nossa história, o conhecimento das nossas tradições,
elas estejam presentes na nossa Uhum, vida, uhum. né, na vida das nossas crianças, na vida das mulheres. As mulheres precisam ter esse empoderamento, né, de dizer que nós somos capazes, nós lutamos por uma causa justa, uma causa bela e uma causa que muitos, né, foram penalizados para que hoje ela ainda esteja, né, acontecendo. Então, esse é o caminho, na minha opinião, né? Agora, Fernanda, tem uma coisa interessante nesse meio termo. As coisas também elas tendem para uma determinada evolução. Por exemplo, hoje nós temos muito aparato jurídico, muito não, mas consideravelmente hoje existe um aparato jurídico que dá uma determinada proteção à questão da violação dos direitos humanos e aí mais relacionada às pessoas negras. Por exemplo, lei antirracismo, a lei de cotas e etc. e tal. Isso por si só já basta? Eu acho que essas leis, né, por si só, não são suficientes, né? Por quê? Porque a gente vê que há anos, né, que elas foram implantadas e mesmo assim a gente ainda tem casos e casos e casos, né, de racismo, de, né, de violação dessas leis. Então, eu acho que é justamente isso que a Amanda falou. A gente tem que ir para a raiz. E, na minha opinião, a raiz é a educação, é a formação dessas pessoas, sabe? Para que elas cresçam desde pequenininha aprendendo que racismo não é legal, que preconceito não é legal, que cor de pele não define quem a pessoa é, certo? Então, assim, eu, Fernanda, não tive uma educação específica, mas hoje eu construí, né, minha identidade quilombola justamente indo, né, participando de uma associação, certo? Desde os meus 15 anos de idade que eu participo de associação. Aos meus 18 anos, fui presidente. Hoje já é o meu segundo mandato. Tudo que eu aprendi foi nas rodas de conversa, foi com as outras pessoas, vendo aquelas mulheres negras maravilhosas, contando sua história, contando, me dando aquela força. Então, hoje, eu sou muito grata, né? E eu vejo que é importante que essa educação, ela muda a visão das outras pessoas, né? Que ela pode mudar essa realidade. Então, não é impondo uma lei que vai Apenas a lei. apenas a lei, Apenas. apenas a lei que vai é, quebrar, né, esse preconceito. É o dia a dia, é as políticas públicas voltadas, né, para esse assunto. Certo. Elaine, eu queria que tu trouxesse. A gente está chegando já na parte final do nosso podcast, e aí eu queria agradecer aos nossos parceiros, a Misério, a Conferência Episcopal Italiana, CEI, a ADEP, as emendas parlamentares, a emenda parlamentar do deputado Valdemar Borges, também ao Banco do Nordeste, ao BNB, através do Fundesc. São os nossos apoiadores que ajudam o SEDAP, né, a chegar também nas comunidades rurais. Hoje nós estamos discutindo, para quem ligou a TV agora, volta aí alguns minutos atrás no seu YouTube, na sua barrinha, volta lá, porque a gente está discutindo sobre desafios, lutas e avanços nas comunidades quilombolas e a defesa dos direitos das pessoas negras, com as mulheres aqui da comunidade do Quilombo Mundo Novo, e Elaine, que também é liderança comunitária lá em Barro Branco e hoje faz parte da equipe do SEDAP. Elaine, como eu estava conversando com as meninas sobre essa questão do racismo, ainda é muito presente, sabe? Que racismo é esse que mata, que é tão cruel? E ele não mata só a morte física. Parece que me vai morrer na personalidade, vai morrer na forma de ser da pessoa. Como é isso, Elaine?
É muito delicado, Felipe. É muito delicado sobre isso. Mas quando a gente não vai muito longe e a gente percebe a forma na qual eh, outras pessoas nos colocam na sociedade, já é de uma forma errônea, né? Já não permite, inclusive, que nós sejamos quem somos, né? E aí eu não posso generalizar, mas a igreja é parte disso, é parte dessa desconstrução. A forma na qual, para que a gente pudesse ser aceito nessa sociedade, com o que tivemos que se submeter para que a gente pudesse chegar nesse espaço que a gente compreende e está aqui discutindo que tem que ser para todos. E isso vem, adoece a partir daí, Felipe. Ele nos adoece a partir daí. Ele adoece quando eu olho para os territórios. Nós temos no estado de Pernambuco, vou até colar aqui, mas no estado de Pernambuco nós temos 456 quilombos que nós, enquanto organização, conseguimos identificar. Mas aí nós só temos reconhecido 196 pela Fundação Cultural Palmares em processo de reconhecimento. Então, que política pública é essa que a gente está falando? Então, isso também é sobre adoecimento mental. Nós temos dessas 456 comunidades que a gente consegue avistar, só 2 são tituladas e demarcadas. A gente está falando de adoecimento mental, porque essas intervenções, elas nos matam diretamente. Quando a gente não pode ser quem somos, quando a gente entra numa loja, que a gente é perseguido, porque a gente acha que vai... As outras pessoas, os funcionários, que muitas vezes nem são brancos, mas os negros precisam ser submetidos a tal trabalho, para inclusive ter seu pão de cada dia, é submetido a nos perseguir. Isso é adoecimento mental. Né? Quando a gente não pode chegar em um espaço que a gente compreende, está pautando o tempo todo que é coletivo, mas a gente é visado na saúde, na educação, na sociedade, na rua onde eu passo. Né? E aí, trazer os relatos de vivência desse racismo, Felipe, é doloroso. Primeiro nós morremos mentalmente. Depois desse extermínio, né, da população negra. E a gente está falando de estereótipo, né? A gente está falando de cor de pele. A gente está falando de um estereótipo padrão que está aí na sociedade. E é sobre o cabelo, é sobre a boca, é sobre o nariz. Nem sempre é pela cor da pele. Mas sobre esse padrão de estereótipo que as pessoas brancas elas impõem para a gente. Colocam lá e diz assim, lute. Porque aí a gente se depara com os irmãos e as irmãs que vêm dessa mixigenação, né? Que não vão estar retintos, não vão ter suas peles retintas e elas também são classificadas, elas têm os seus lugares, né? E aí, em que lugar eu estou? Uhum. Né? Quando a gente fala dessa educação, que as irmãs trazem sobre essa educação a partir das nossas vivências. Essa educação que transforma é a transformação, é a educação a partir da nossa ancestralidade. E que a gente possa agregar com essa educação mais plural que leva a gente a uma universidade, que leva a gente também está construindo nesse espaço. Mas a gente tem espaço para construir sobre nós nesses espaços educacional, isso tem que ser refletido sobre isso. Né? Então, antes de matar fisicamente, matam a gente mentalmente, sabe? A doença mental, na sua grande maioria, é da população negra. E por que isso? Não precisa se perguntar por que que a maior parte do SUS é a população negra que está lá reivindicando, pedindo, né? Então, por quê? A gente precisa se fazer essa pergunta. Então, vem disso, dessa desconstrução social. Em outros momentos, nós vamos continuar esse nosso diálogo, que foi tão bacana, mas ele não acaba por aqui. Eu sei que vocês estão sempre buscando essa questão dessa educação emancipadora dentro dos seus territórios. Queria que vocês se dirigissem a quem está em casa para agradecer, para dar um tchau. E aí, esse espaço agora é para vocês fazerem isso e se despedir do nosso público, que eu tenho certeza que amou essa conversa de nós hoje. Elaine. Então, muito obrigada, né, a todos e todas que estão nesse processo de desconstruir para construir. A gente precisa fazer isso diariamente, né? E agradecer essa participação nossa, Felipe. É de extrema importância. A gente está reafirmando aqui
outras pessoas dando a oportunidade para que a gente possa estar trazendo sobre nós para esse momento aqui. E eu acho que o que fica é, se a gente fizer o processo de aquilombamento, a gente precisa aquilombar. A gente precisa aquilombar na área rural, a gente precisa aquilombar nas periferias, a gente precisa aquilombar na cidade. Se a gente se der a oportunidade de compreender esse processo de aquilombamento, a gente muda nosso conceito de sociedade para o processo de cuidar, de zelar pelas pessoas, independente do que seja. Então, acho que aquilombar seria a mensagem que eu deixaria para que a gente pudesse se aquilombar em diversos sentidos, respeitando cada um em seus lugares. Amanda. Gostaria de agradecer, né, pela oportunidade, né, de estarmos aqui. Um assunto muito importante, né, uma pauta importantíssima para nós, né? E é isso, é como a Elaine falou, nós precisamos falar mais sobre, né, sobre tudo isso. E assim, um recado que eu dou, né, para todos os nossos irmãos, né, para as mulheres, para as nossas crianças, é que a gente o quanto antes, né, nos reconheçamos, né, nos apropriarmos da nossa cultura, da nossa ancestralidade, né, conhecer, né, nos conhecer melhor e dizer que nós somos capazes, né, dizer que toda a nossa cultura, tudo que a gente vivenciou, que é importante a gente valorizar, né, e que possamos trazer isso para outros espaços, né? Que o respeito ele começa em nós. Nós temos que quebrar essas correntes que tem na nossa mente, né? Essas correntes que impuseram de alguma forma, né, na nossa mente. É como a Elaine disse, né? O racismo ele vai começar a ser desconstruído em nós, né? Que nós começamos a ter esse empoderamento, né, de dizer que estamos aqui, que também somos capazes, que também podemos ocupar esses espaços, né? E é como ela disse, nós precisamos aquilombar, né, para as pessoas conhecerem, saber que a nossa história ela não é, só de tristeza, só que nós não somos escravos, né? Nós fomos descendentes de escravos, sim, mas que nós temos uma história linda, nossos ancestrais, muitos sofreram muito para que nós estivéssemos aqui, mas que foi válido, né? Que a nossa história é belíssima. Então, que nós possamos nos apropriar disso e avante, né? Porque o processo é longo, mas a esperança, né? Como o SEDAP traz, né? Que a esperança é viva, né? Em nosso ser, né? E agradecer, né? A palavra é gratidão por tudo, por esse movimento, agradecer por esse espaço do SEDAP, né? Que é muito importante na nossa comunidade, nós somos acompanhados e é mais assim, está agregando muito, né? Na nossa convivência, né? Na nossa comunidade. Então, é só agradecer e muito obrigado, né? Por tudo. Fernanda. Bom, eu gostaria de agradecer, né, ao SEDAP, né, a todos que fazem parte, né, dessa grande família. Agradecer em nome de toda a nossa comunidade, por agradecer também a nossa comunidade, né, por sempre abraçar, né, o SEDAP e abraçar todos que aparecem, né, para ajudar e dizer a vocês que você negra, você negro, tem orgulho da tua pele, da tua vida. Vamos honrar, né, os nossos antepassados. Vamos honrar todos aqueles que lutaram, né, todos aqueles que lutam, né, para a gente estar em espaços como esse. Né? Então, só gratidão. E vamos fazer para que o Dia da Consciência Negra não fique apenas em um dia, né? Que a gente não se mobilize só por um dia, e sim, né, por toda a vida, porque como a gente falou, é uma luta constante, né? Muito obrigada. O livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, vai dizer: quando deram a liberdade aos negros, nosso abandono continuou. O povo vagou de terra em terra,
pedindo abrigo, passando fome, se sujeitando a trabalhar por nada, se sujeitando a trabalhar por morada, a mesma escravidão, de antes fantasiada de liberdade. Que liberdade! Que liberdade! A você que nos acompanhou, meu muito obrigado. Acompanhe as redes sociais do SEDAP Pesqueira. Segue a gente no Instagram, curte aí nossos vídeos no YouTube. Um abraço a todos vocês. Até mais.